Amados, creio que daqui todos devem conhecer a história, de Davi e o gigante Golias. Diz assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Esta é o final, da história envolvendo Davi e Golias. Uma vitória, que falamos até os dias de hoje, uma vitória que compartilhamos, uma vitória que trouxe ao povo de Deus a certeza que Deus estava com ele. Mas, queridos, eu e você temos que entender que esta vitória, ela não aconteceu por acaso. Houve um processo. Eu e você não conseguimos vencer grandes batalhas sem que haja um processo. Se nós falharmos no processo, com certeza não alcançaremos a vitória. É assim na profissão, é assim no empreendimento. Se a pessoa não passar pelo processo de saber como começar, de saber encaminhar os seus negócios, de saber como lidar com os clientes, como lidar com os fornecedores, jamais ele será próspero na sua iniciativa. Na vida familiar é assim também. Há um processo para alcançarmos a maturidade familiar. Na vida escolar, na vida profissional, em todas as áreas existe um processo. No caso da vida familiar, existe um processo na escolha da pessoa certa. Não se escolhe ninguém porque satisfaz os olhos ou porque aguça, o nosso sentimento em respeito ao sexo. Mas um lar abençoado, um lar bem formado, tem que passar por aquele processo, o processo de conhecer a pessoa, a moça conhecendo o rapaz conhecendo a moça, vai ver como que é a moça em casa, no seu trabalho, na sua casa, como lida com seus familiares, como lida com seus irmãos, como lida com seu pai, com a sua mãe. Na vida profissional, para ser um excelente pedreiro, não ser um pedreiro boa boca, tem que passar pelo processo, Começa ali como servente, vai fazendo o seu trabalho bem feito, porque nada adianta ser um servente também meia boca. Ele vai aprendendo como faz, e fica de olho no profissional, no mestre, e à medida que ele vai caminhando, ele vai colocando em prática o que ele tem aprendido, de tal maneira, quando o pedreiro profissional não estiver presente, ele vai dar continuidade. Quando chega o pedreiro, diz: quem foi que fez isso aqui? Todo mundo vai dizer: foi fulano, que era servente. Mas por quê? Porque ele foi passando pelo processo. Há muitos que começam, estou usando a função de pedreiro, porque é mais simples, mais fácil. Começa ali, ele é servente de pedreiro, mas ele faz o serviço dele e para, Já viu aquele servente que faz a massa, depois coloca a mão no cabo da enxada e fica ali, não vai fazer nada. Mas aquele que quer crescer, aquele que quer ser um bom profissional, ele vai, faz a massa, depois ele vai ali, pega a colher e vai tentando assentar os tijolos, ele vê como mexer com a trena, como mexer com o nível, como mexer com o prumo.
de tal maneira que ele vai chegar um momento, vai ser um excelente profissional. Assim aconteceu com Davi. Para ele vencer Golias, não foi de noite para dia. Golias, não tem problema, eu vou acabar com ele. E aí eu peço para vocês abrirem a sua Bíblia, aí no 1 Samuel, no capítulo 17, alguns passos, queridos, que nos ensina a entender que em tudo há um processo. Toda vitória, para ser alcançada, ela existe um processo. Se eu e você falharmos nesse processo, com certeza teremos que repetir a prova, teremos que fazer tudo de novo. E é bom aprendermos para não termos que repetir. Eu falei, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 12. Eu vou lendo e vou compartilhando com os irmãos alguns passos desse processo. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul a guerra, e eram o nome de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Havia declarado uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus. E os filisteus eram homens treinados para a guerra, treinados para a batalha. E aconteceu que Saul, diga isso aí por abaixo, querido, eu faço a conta. E Saul entendeu que precisava de mais homens fortes para fazer parte do seu exército, e manda convocar todos os jovens da época. Foram até a casa de Jessé, e aí convocaram os 3 irmãos de Jessé, os 3 filhos de Jessé, irmãos de Davi. Davi não foi, mas veja bem, querido, Davi tinha sido ungido rei. De fato e de direito ele poderia ter sido também chamado, porque ali estava alguém separado para reinar em Israel. Mas foram só os 3 e Davi ficou, e a Bíblia diz que Davi era o menor. Amados, nem sempre na nossa vida, no nosso caminhar, quer seja na escola, quer seja na vida profissional, na vida conjugal, nem sempre nós estaremos em primazia, nem sempre nós estaremos dando direção. Eu e você temos que entender que para chegarmos à estatura do varão perfeito, precisamos obedecer os passos desse processo. Em algumas vezes, em algumas situações, você vai ficar de lado. Em casa, talvez você não é reconhecido como o homem que dá direção. Talvez você não é conhecida como a mulher sábia. Talvez você não seja conhecido entre os seus irmãos como aquele que tem mais capacitação ou está mais preparado que outros irmãos. Às vezes nós somos deixados de lado, às vezes nós somos esquecidos, e para muitos isso aí torna-se um empecilho, torna-se um embaraço na sua caminhada. Ninguém gosta de mim, eu sou o patinho feio de casa, lá no meu trabalho eu sempre sou colocado de lado, na minha escola as pessoas zombam de mim, sempre se apresenta como coitadinho. E há momentos, querido, que nós ficamos de lado, porque Deus permite, Deus nos dá o direito de escolher se vamos cumprir o processo ou se vamos parar pela metade, ou se vamos retroceder. Davi continuou na mesma. Davi não foi chamado para a batalha. Davi continuou o mesmo Davi, voltou a cuidar das ovelhas de seu pai. Primeiro passo do processo:
Entenda que Deus está no controle, embora você esteja perdendo. Aparentemente, embora você esteja perdendo. Por que comigo? Por que não com ele? Por que isso acontece comigo? Por que eu não fui premiado? Por que eu não ganhei? Por que eu não recebi aumento? Por que eu não fui promovido? Por que os meus negócios não estão dando certo? Calma. Entenda que Deus está no controle. O primeiro passo do processo é entender que Deus está no controle. Amém, amado? E aí Davi vai cuidar das suas ovelhas. Diz o versículo 15: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi ia e voltava, fazia o que o pai mandava, mas estava ali firme, cuidando das ovelhas. Às vezes você tem que cuidar só das ovelhas, queridos, não é? Às vezes é você que vai ficar responsável, né, de cuidar do seu pai, cuidar da sua mãe. Os outros não estão nem aí, mas você está ali. Amém. Amém, querido? No seu trabalho, você talvez não é chamado para ocupar aquele cargo de liderança. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Continua fazendo o teu serviço com graça. Há muitos que não dá certo algo, eu não vou fazer também, eu não vou fazer mais. Vai fazer de qualquer jeito. Não, continue fazendo da melhor maneira possível. Davi continuou apacentando as ovelhas. Queridos, continue apacentando as ovelhas. Você não foi esquecido. Você pode ter sido esquecido pelas pessoas, mas você não foi esquecido por Deus. Tenha confiança e certeza que Deus está atento àquilo que você está fazendo, e Ele saberá como recompensar. Amém? Chegou-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho. Aqui entra um parênteses para falar do filisteu, do gigante Golias, né? Com certeza Jessé ficou sabendo o que estava acontecendo lá no campo da batalha, porque está aqui escrito: chegou-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Ou seja, chegou aquele homem enorme, aquele gigante, fortemente armado, por 40 dias, querido, provocava o povo de Israel. O pai dos 3 irmãos de Davi ficou preocupado, falou: o que está acontecendo lá? Chegou aos meus ouvidos que tem um homem enorme, um gigante, desafiando o exército de Saul, e os meus filhos estão lá. Chama Davi. E olha o que ele diz para Davi: e disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa desse grão tostado, e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial aos seus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Está dizendo, vai lá ver e traga uma prova de que você falou com os seus irmãos. Olha, às vezes, meu amado, as pessoas não estão duvidando de você, mas é uma direção que é dada, então nós temos que obedecer. Você percebeu que nós não gostamos de receber ordem? Nós não gostamos. Eu tenho essa mania, eu tenho essa dificuldade, ainda tenho esse pecado. Às vezes, a Ruth está ali preocupada com a minha aparência, e às vezes não vamos trocar essa camisa. Não, eu já comi essa camisa, já vesti, eu não vou desfazer. Mas já que essa camisa não está bem, tudo aí a gente... E vai lá meio bravo, nervoso, e troca. Mas qual o problema? Não é fácil fazer aquilo ali, acertar. Se ela tivesse deixando você de qualquer jeito, aí vale a pena, mas quer que eu saia bem arrumado. E às vezes acontece essas coisas para a gente aprender a entender que precisa crescer muito. Davi podia falar para o seu pai: ei, o senhor pensa que eu sou alguma criança? O senhor acha que eu vou lá, ou eu vou mentir? Eu não vou e falo que vou. Davi não falou nada, ficou quieto, não respondeu ao seu pai. Às vezes que nós precisamos ficar um pouco com a boca fechada e ser humilde e dizer: não, eu vou fazer, pode deixar que eu faço, eu estou na dispensação. É muito melhor do que a gente, porque quem fica triste é nós mesmos, porque o Espírito Santo se entristece com essas atitudes, né? O Espírito Santo se entristece quando nós fazemos
algo ou tomamos uma decisão que não é a decisão que Deus gostaria que nós tomássemos. Agora o pai está preocupado não só com os seus irmãos, mas o pai Jessé estava preocupado com os oficiais daquele exército. Amados, às vezes nós temos que nos preocupar não só com aqueles que estão ao nosso redor, mas nos preocuparmos também com aqueles que estão ali de alguma maneira nos ajudando. Eu percebi, vi isso, né, no meio da minha família, no meio de outras pessoas, preocupada com o que estava acontecendo com a Ana Priscila. Olha, estou mandando aí um dinheiro para gastar no combustível, estou enviando aí uma oferta para ajudar em alguma coisa. Nem pedia, nem perguntava se estava precisando. Por quê? Porque a preocupação não é a preocupação de querer aparecer, mas uma preocupação de ajudar. E às vezes nós podemos fazer isso e não fazemos. Então o segundo passo que eu vejo desse processo é estar atento às pessoas que nos cercam. Estar atento às pessoas, né, que podem nos ajudar, que estão atentos às nossas necessidades. Jessé disse: olha, isso aqui você leva para os seus irmãos, mas este aqui, né, leva para os oficiais. E fala para Davi: vai visitar os teus irmãos e volta trazendo uma prova que você esteve com eles. Volto a dizer, o terceiro passo desse processo é: não questione aquela direção. Se é uma direção de obediência, de honra, o faça, a não ser quando é uma direção que vai desobedecer a palavra de Deus, uma direção que vai fazer com que você peque contra a santidade de Deus, aí não. Mas quando é uma direção que exige de você um favor, por favor, você pode fazer isso para mim, dá para você ir até lá, dá para você conseguir isso para mim, tudo bem. Hoje eu passei uma prova bem de colocar em prática aquilo que eu tenho ensinado. Eu falo assim: gente, numa fila não peça para mim, porque estou na frente, para pagar a conta. Chegue mais cedo como eu cheguei. Se eu sou o terceiro, então se você tivesse chegado um pouco antes, você seria o segundo, mas não peça. E hoje, eu lembrei que ontem, né, a Ruth falou assim: estava com vontade de freio do bolo também de manhã, né? Ela falou assim: quero aquela paçoquinha, mas não quero aquela paçoquinha paçoquita, não, quero aquela paçoca, né? Eu me andei por aí, não achei, não tem nada, né? Aí hoje, quando eu fui ali no mercado, aí eu vi na cesta daquela paçoquinha que ela gosta. Ela falou que não é bem essa, mas deu para enganar, né? Aí eu fui ali e peguei, né, umas paçoquinhas, porque pegar só uma só, depois tem que voltar, então eu já peguei umas 3, que é para poder ficar para hoje de noite e um pouco amanhã cedo, né? E aí, querido, olha só, aí eu vi, meu Deus, aquelas filas enormes, eu com 3, 4 paçoquinhas, 4, foi 3, né? 4. Com 4 paçoquinhas, era 3 paçoquinhas e uma aquela que é leite e paçoquinha do outro lado. E aí eu cheguei assim, 1h15 para 1, eu não tinha almoçado ainda, já estava preparando o almoço, e eu falei: e agora? Meu mano, aí quando eu estou virando assim tudo, quem está na segunda fila do caixa a entrar? Mateus Caleb, o colega dele lá. Ai meu Deus, vontade de falar assim: passa esses 3 aqui para mim tudo. Querido, tive vontade, pequei, porque eu tive, a Bíblia diz que quando você pensa já pecou, eu pequei, porque eu tive vontade. Olhei assim, não vi nenhum crente mesmo desconhecido ali, né? Vou pedir tudo. Mas na hora, meu querido, na hora, é isso que você ensina? Peguei as 4 paçoquinhas, fui lá para aquela filona, tinha 8 ou 9 lá, a fila menor que tinha. E vamos nós aqui enfrentar essa fila. Obedeça, se você quer ser obedecido, obedeça aquilo que você ensina. Então, outro processo, né? Aquilo que você quer para você, querido, faça para os outros. Aquilo que você não quer para os outros, não faça para você. Às vezes nós queremos, né? Não, mas não tem ninguém olhando, não tem ninguém, eu vou lá, eu peço. Não, meu querido, não faça isso, porque se você pede auxílio, ajuda de alguém, a não ser quando é um caso extremo, um dinheiro que você precisa retirar para uma emergência, levar alguém para o hospital, aí você já fala: olha, eu estou assim, eu preciso, por favor, posso entrar na sua frente? Mas caso contrário, meu querido, não faça isso, porque o outro chegou mais cedo que você.
o outro está ali na fila também, aguardou, tinha 10 na frente dele, ele agora é o segundo porque ele chegou mais cedo. Entra lá na fila, chega, seja o 10º, seja o 11º, mas faça as coisas corretas. Se você quer, né, que as pessoas façam aquilo que você dá a direção. Davi, querido, o pai falou, ele não tem problema, ele foi e fez. Agora veja bem, querido, versículo 19: e estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã cedo e deixou as ovelhas o guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Três passos que fazem parte desse processo. Primeiro, nós vemos, Davi então se levantou às 4 horas da tarde. É assim que fala? Davi, versículo 20, Davi então se levantou pela manhã, é de madrugada, aqui pela manhã não é 7 horas, 8 horas, muito cedo, 7 horas, 8 horas, de madrugada, madrugada é de 4 horas para frente, meu querido. Aquilo que eu e você temos que fazer, nós não podemos protelar, depois eu faço, amanhã eu vou. Talvez você nunca tenha falado isso, e talvez você nunca tenha visto alguém da sua família fazer isso, não é? De pedir alguma coisa, mas agora, e largar tudo e fazer. Muitas vezes nós deixamos para outro dia, protelamos. No reino de Deus que nós não podemos protelar. Quando eu digo protelar, não é fazer as coisas do ímpeto, fazer as coisas assim como dizia minha falecida mãe, fazer as coisas no supetão. Não, querido. É fazer as coisas consciente, mas não ficar retardando. Vamos aqui dar um exemplo. Vamos supor que alguém esteja vendendo algo que você há algum tempo queria adquirir. Sei lá, um martelo, uma chave de fenda, alguma coisa de ferramenta, ou para as mulheres alguma outra coisa que ela gostaria de comprar. E vocês vêm guardando dinheiro para aquilo ali. Vem guardando dinheiro. E aí surge alguém que você conhece, que está de mudança, que não está com a faca, com a corda no pescoço, mas está de mudança, e precisa vender algumas coisas. E chega para você, justamente para você, e diz: olha, você não quer comprar esse micro-ondas, você não quer comprar esse fogão, essa geladeira, esse martelo, essa furadeira. Eu estou mudando e eu preciso, vender, porque essas coisas eu não vou levar mais comigo, eu não vou precisar mais para onde eu vou. Você vem guardando dinheiro para aquilo ali, você vem se preparando para comprar aquilo ali, e surge uma oportunidade, você vai e vê que aquilo está em perfeitas condições, não está quebrado, não está faltando nada, você não precisa consertar, e você tem o dinheiro. E aquele objeto custava R$200 e a pessoa está oferecendo por 80. Eu vou pensando, não sei o quê. Querido, aí quando vai comprar depois de um dia, eu quero ali, já vendi. Então, um exemplo bem chulo, assim, vocês entenderem que nós não podemos protelar situações. Mas nós não podemos fazer as coisas de cabeça quente. Não, eu tenho que fazer, eu preciso de R$100, e aí eu tenho algo que vale 500 e vou vender por 50. Eu vendo por 50, mas eu precisava de 100. Ou seja, não vou conseguir pagar o que eu estou devendo, perco o material, ainda vou ficar devendo mais um pouco. Entende, querido? Aqui Davi levantou cedo. Aqui eu vejo assim um passo desse processo. Aquilo que você tem que fazer, meu amado, e você sabe que precisa fazer, então faça. Não tente fazer as coisas de qualquer jeito. Não tente deixar em segundo plano. Seja rápido naquilo que diz respeito à sua vida de obediência a Deus, a sua vida em querer fazer as coisas do jeito de Deus. Amém, querido? Então, quando você faz assim, a chance de você obter algumas vitórias é muito grande, porque você vem guardando o dinheiro, e você vem se preparando. Surgiu, é Deus que está colocando aquela oportunidade para você. Será que isso é do diabo?
está amarrado, né? Sai fora. Não, querido, você vinha se preparando para aquilo ali. Então não é do diabo, é coisa de Deus. A mesma coisa na vida familiar, na vida conjugal, na vida física, na vida profissional. Não, eu preciso de você aqui às 7 horas, tá bom? Tá, às 7 horas eu vou. E aparece 9h30, 10 horas. O serviço já foi feito, não tem mais necessidade de continuar fazendo. E aí, meu amado, ele não só levantou cedo, mas ele foi responsável. A Bíblia diz que ele deixou as ovelhas a um guarda. Ele cuidava das ovelhas, ele era responsável pelas ovelhas do seu pai. E por ele ser responsável, um urso veio atacar aquelas ovelhas, ele matou o urso. Um leão veio pegar uma das ovelhas, ele matou também. Ou ele estava se preparando, porque se ele não é responsável, ele poderia pensar: se eu não deixar essas ovelhas na guarda de alguém, poderá vir um urso, poderá vir um leão e levar algumas ovelhas do meu pai. O que eu vou falar para o meu pai? Queridos, eu vejo que esse espaço aqui, nesse processo, ele é muito sério, é muito importante. Você que está me ouvindo, preste atenção. Eu não posso apenas ter disposição, mas eu preciso ser responsável. Ter disposição é uma coisa e ser responsável é outra diferente. Eu posso ter disposição, mas não ser responsável. Ei, me ajuda aqui. Aí você está segurando aqui, né, algo pesado, está segurando aqui a ponta de um piano, outro, vem me ajuda aqui, você larga o piano, cai no chão, quebra tudo e vai ajudar o outro. Isso é irresponsabilidade. Na vida da igreja, na comunhão, até mesmo que participar dos cultos da igreja. Hoje eu não fui, hoje não dá, domingo que vem eu vou. Mas o que você tem que fazer hoje? Nada, eu vou ficar em casa. Não, seja responsável, senão eu preciso estar lá junto com meus irmãos para cantarmos louvores ao Senhor. Eu preciso estar lá porque Deus abençoa a comunhão dos santos, a comunhão da igreja. Eu preciso ser abençoado. Então eu deixo um pouco os meus afazeres, que aquilo não tem importância nenhuma. Qual a importância? Vou dormir. Estou muito cansado. Quantas vezes você não passou 3, 4 horas diante de uma televisão, ou num passeio, ou em uma viagem? Não, querido, eu e você temos que entender. Eu tenho que ter disposição, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser responsável. Eu não posso deixar as coisas de qualquer jeito. Alguém vai fazer, mas quem é esse alguém? Sei lá, eles se virem. Mas como que eles vão se virar se eles nem sabem onde você está, para onde você foi? Queridos, isso é muito sério. Se nós queremos obter grandes vitórias na nossa vida cristã, nós temos que enfrentar os processos passo a passo. Amém, amado? E aí ele não só deixa, né, as ovelhas, carregou-se e partiu e foi. Disposição, levantou cedo, cuidou das ovelhas, deixou a guarda de alguém. Olha, você cuida da minha ovelha. Já vi por aí um urso aí rosnando aí, sei lá se é rosnar, né? Eu vi um urso aí, o barulho de urso. Cuida dessa ovelha, fica com os olhos atentos. E agora pegou tudo que o pai lhe deu e partiu. É muito importante isso, querido, na nossa vida cristã. Se nós não obedecermos os passos de cada processo, nós não veremos a vitória. Sabe por que a maioria dos crentes vive essa vida cristã medíocre? Não tem alegria, não tem disposição, não tem aquela gana de estar com Deus, com Jesus, porque são irresponsáveis. Se eu vou, não vou. Se eu leio a Bíblia, li. Se eu não li também, problema. Se eu orei. Se eu não orei, também problema. Se eu ouvi alguma música, ouvi. Se eu não ouvi, também não tem problema. Se eu ouvi uma mensagem, ouvi. Se eu não ouvi, também não tem problema. E aí, meu irmão, não tem alegria na vida cristã, não consegue ali conseguir grandes vitórias. Davi nunca teria matado Golias se ele tivesse falado: pai, eu não vou, eu não fui chamado para guerrear, e o senhor sabe que eu fui rei, que eu fui ungido rei, eu tinha direito, mais que os meus irmãos, e eles não me chamaram, eu não vou. E as ovelhas, deixa ela aí. Então ele fala: eu vou, mas eu não vou levar nada não. Eu não vou levar nada para os irmãos, eles estão lá, eles que se virem, eu só vou ver como eles estão, depois eu volto.
Não, querido, ele não teria adquirido base para derrotar Golias. Eu e você temos que entender, você que está aí do outro lado, está me entendendo? Nós precisamos entender que há um processo, querido. Há um processo, e esse processo existe os seus passos, não é algo de noite para dia. Davi não chegou lá e disse: quer saber uma coisa? Quem é esse cara aí? Eu vou acabar com ele. Não, querido. Davi foi vendo, olhando, fez uma avaliação do que estava acontecendo, porque olha só, e os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxeram na mão do guarda da bagagem. Olha aqui, a responsabilidade dele. Ele podia ter deixado ali, como acontece muitos, né? Vocês já viram acidente assim nas estradas? O pessoal para na pista de qualquer jeito e corre lá para ver o acidente. Em casa está fazendo qualquer coisa e corre para ver o que está acontecendo lá fora. Davi não, que Davi desceu do cavalo, olhou as cargas e disse: olha, toma conta disso aqui. Eu vou até ali ver o que está acontecendo, esse barulhão, eu vou até ali e volto para ver o que está acontecendo. Mas deixou a carga nas mãos de alguém, porque ele poderia ir lá e quando ele voltasse não tinha queijo, não tinha pão, não tinha nada. Sabe por que às vezes nós perdemos algumas coisas que Deus nos tem dado? Pela nossa displicência, de não guardar, de não tomar cuidado, de agirmos de qualquer jeito, sermos descuidados. Nós não conseguimos vitórias grandes por causa da nossa displicência. Davi perseverou na sua responsabilidade. Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, ou seja, o medo tomava conta deles. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que é o homem que o ferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Querido, aqui eu vou dar a explicação do texto e vou parar aqui para em outra oportunidade continuar, porque esse texto aqui é muito sério, é muito importante para as nossas vidas. Esse espaço do processo é muito sério, é muito importante, ele precisa ser assimilado. Davi viu aquele barulho, o que está acontecendo, ele foi ver o que está acontecendo. Amado, nós vivemos um tempo de muito barulho, você tem que entender qual a razão desse barulho. Qual a razão desse barulho, querido? O barulho que nós estamos vendo é o filisteu, gigante, afrontando o exército de Deus vivo. Sabe por quê? É o gigante do socialismo, o gigante do comunismo, o gigante que tenta realmente, envolver o Brasil. Já envolveu. Quantos países da América Latina já foram envolvidos? E agora esse gigante que está com a boca aberta, afrontando e dizendo: nós vamos tomar conta disso aí. Vocês, pastores, vão ver o que vai acontecer com vocês. Nós vamos fechar as igrejas. Vocês vão ver só as leis que serão colocadas, que serão aprovadas. Nós sabemos o que esse gigante está dizendo. Nós sabemos como educar as suas crianças. Vocês não sabem. Vocês usam a religião para educar as suas crianças. Não pode isso, não pode aquilo. Não, nós temos liberdade com respeito ao casamento, com respeito ao sexo, com respeito à prostituição. Nós sabemos como andar essa situação.
Eu e você temos que parar para analisar qual a razão desse barulho. Esse barulho é porque um gigante está nos levantando e afrontando o exército do Deus vivo. Eu e você fazemos parte desse exército, querido, cujo general é Jesus, amado. Eu não consigo entender, amado, como tem pessoas que se dizem cristãs, lê a Bíblia e não estão preocupadas com esse exército. Se estão procedendo como os soldados de Saul. Ai, aquele gigante, ai, e agora o que nós vamos fazer? Vamos ficar do lado dele, porque é melhor ficar do lado dele, porque se nós ficarmos contra, nós iremos morrer. E aí, meus queridos, Davi disse: ei, que negócio é esse vocês estarem com medo aí? Quem é esse incircunciso para se levantar, para afrontar o exército do Deus vivo? Eu pergunto, querido, você está nesse exército? Está preocupado com esse gigante afrontando a igreja, afrontando os cristãos, afrontando aqueles que creem verdadeiramente na palavra de Deus? E o segundo processo, o sexto ou sétimo passo desse processo é a pergunta de Davi: que farão aquele homem que ferir esses filisteus? Davi queria saber o que vai ganhar aquele que ferir esse gigante. Eu pergunto: o que é que nós, como igreja de Jesus, iremos ganhar abatendo esse gigante que está se levantando contra a nossa nação? Vamos ganhar a liberdade, vamos ganhar, Pai, o direito de ir e vir, vamos ganhar o direito de ter as igrejas abertas, vamos ganhar o direito de estar pregando a palavra onde quer que seja, vamos ganhar o direito de educar os nossos próprios filhos com a educação segundo a palavra de Deus. Amém. O que é que nós vamos ganhar, querido? Lutando em favor do exército do Deus vivo. Vamos ganhar a salvação, vamos ganhar a vida eterna, vamos ganhar a certeza que iremos passar toda a eternidade na presença dos céus. Eu e você temos que fazer essa pergunta: o que eu vou ganhar lutando a batalha do Senhor Jesus? O que eu vou ganhar lutando a batalha do Deus vivo? O que eu vou ganhar fazendo as coisas do jeito que Deus quer que eu faça? Você vai ganhar, querido, o maior prêmio que alguém pode ganhar: a certeza de que um dia você irá viver eternamente na presença do Pai Celestial. Querido, quer prêmio maior, quer recompensa maior do que esta? E Davi não só ganhou o direito que Saul colocou diante dele. Davi, querido, ganhou a confiança do Deus Todo-Poderoso, que deu a vitória a Davi, a ponto da palavra de Deus dizer: Davi, um homem segundo o coração de Deus. Amado, se você realmente entender, caminhar nesses passos, fazer o processo como deve ser feito, você chegará diante desse gigante que afronta a sua vida, afronta a nossa cidade, afronta o nosso estado, afronta o nosso país, na certeza que você já venceu esta batalha. Amém, amado? E Davi caminhando, seguindo esses passos, ainda tem mais alguns, estaremos comentando em outra oportunidade. Davi chega à conclusão que aquele gigante estava afrontando Deus. E ele diz: quem é que pode afrontar Deus vivo e ficar impune? Amados, creia, esta batalha não é nossa. Essa batalha é do Senhor, porque quem está sendo confrontado é o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Entenda, você está do lado certo, continue firme nesta batalha, que você irá ver o gigante caindo ao chão, e você como igreja, pegando a espada e cortando de vez a cabeça desse gigante, para dizer: só o Senhor é Deus. Amém? Deixa essa palavra com vocês que estão nos vendo. Queridos, eu não estou aqui combatendo homem algum, eu não estou combatendo e denegrindo a figura da oposição. O que nós como igreja estamos defendendo são os princípios da palavra de Deus. Amados, o que você prefere? Deus coloca diante de nós a oportunidade de escolha, assim como fez com Israel. O que vocês querem? Aqui está a bênção, aqui está a maldição.
como diz o pastor, ele fala assim, ó, Deus deu a cola, inclusive, escolhei a bênção. Eu estava ouvindo uma palavra que envolveu essa situação, e ele diz, Deus ainda deu a colinha, escolha a bênção, porque se você escolher a bênção, vocês não terão que passar pelas maldições. Entenda esse processo o leva a encarar a bênção que o Senhor já nos deu, através de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Amém? Aquele que morreu naquela cruz, ressuscitou e hoje está à direita do Pai. Receba esta palavra, meu querido, e declare, eu estou disposto a enfrentar esse processo, para que eu possa ver o gigante que afronta a minha vida, consequentemente afronta o Senhor Todo-Poderoso, porque eu vou ver a vontade do Senhor na terra dos viventes, eu vou ver esse gigante caído por terra, amém? Amém. Como eu disse, nós não afrontamos pessoas, nós confrontamos ideias, que não condiz com a palavra de Deus, e é isso, querido, que nós queremos, em qualquer área da sua vida. Na área familiar, o diabo tem sugestão, na área da sua vida profissional, o diabo tem sugestão, em todas as áreas o diabo tem sugestão, mas acate a sugestão de Deus. Aqui está um monte que significa bênção, e aqui está um monte que significa maldição. Eu escolhi, pois, a bênção. Escolha, pois, querida, a bênção de viver na presença do Senhor Jesus Cristo, aguardando o dia glorioso quando Ele nos chamar, ou o dia glorioso quando Ele descer com os seus anjos celestiais para levar a igreja querida e amada. Amém, amado? Que o Espírito Santo capacite a cada um de vocês a entender melhor esta palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?